Infelizmente, é comum a gente ouvir falar sobre furto ou roubo de carro, mas você sabia que isso também acontece com aviões? Agora, por que alguém roubaria um avião? Fala pessoal do Aero, tudo bem? Loja do Aero, link na descrição e QR Code aqui para você escanear e dar uma olhadinha lá depois do vídeo. A gente tem esse moletom. Aproveita agora que tá essa época fria, esse moletom do Aero também acompanha a calça, então você pode ter o conjunto todo e ver todos os outros produtos que estão disponíveis na nossa loja e novidades vem aí em breve, eu vou anunciar, beleza? Você deve ter acompanhado no início do mês de setembro o caso de um cara lá nos Estados Unidos que roubou um avião, um King Air C-90, um turbohélice, ameaçou jogar um avião num supermercado e depois acabou pousando numa plantação. Ele saiu vivo, mas é claro que foi preso, acusado de ameaça de terrorismo. Durante o voo desse cara, o nome dele é Corey Patterson, ele tem 29 anos, o controle de tráfego aéreo tentou convencer ele a voltar para o aeroporto de origem. Isso tudo aconteceu na cidade de Tupelo, no Mississippi, lá nos Estados Unidos, mas ele ignorou e acabou conduzindo da forma que ele quis o negócio ali até fazer o pouso na plantação e depois ele disse que o objetivo não era matar ninguém, machucar ninguém, mas ele estava tentando o suicídio. Esse é o caso mais recente de furto de uma aeronave. Agora você deve perguntar, tá, mas com qual objetivo alguém rouba uma aeronave? Só que é importante diferenciar a dificuldade de você chegar perto de um avião comercial, de uma linha aérea ou até de uma empresa de táxi aéreo e de você chegar perto de aviões de pequeno porte em aeroportos municipais, por exemplo. É óbvio que um aeroporto grande, um aeroporto onde opera a linha aérea, ele tem um sistema de segurança muito mais complexo e a possibilidade de você chegar até um avião comercial, ela é muito pequena. Já falei em outro vídeo que aviões comerciais, aviões de linha aérea não têm chave, como um Airbus A330, por exemplo, que eu falei no outro vídeo, você não consegue nem chegar na porta dele se não tiver uma estrutura de escada. Agora, aviões menores vai depender da estrutura de segurança do aeroporto. Infelizmente, eventualmente, esse tipo de furto ou até roubo de aeronaves acontece. E tem uma outra grande dificuldade no caso de alguém que queira roubar ou furtar uma aeronave, que é voar esse avião de forma ilícita. Um carro, a gente está falando aí entre milhões de outros carros numa estrada, é muito mais difícil você pegar, apesar de a polícia conseguir ir atrás em muitos casos. Agora, no caso de um avião, é muito mais difícil não ser rastreado pelo controle de tráfego aéreo e ser interceptado e ter a obrigação de pousar em algum lugar. Mas e aí, quais seriam as utilidades de um avião roubado? Tem casos de organizações criminosas que furtam aviões ou roubam aviões, mas o objetivo principal é para tráfico de drogas, principalmente nas fronteiras ali do Brasil com outros países, como Bolívia, Paraguai, Argentina, Colômbia. Então, esses caras, eles furtam aviões que conseguem transportar uma quantidade boa de carga e conseguem operar em pistas muito complicadas, né, no meio da mata. Aviões da Cessna, como o Cessna 172 Skyhawk, 182 Skylane, o 210 Centurion ou o Cessna 206 Stationair. Esses aviões são muito conhecidos por serem robustos e conseguirem operar em pistas muito complicadas, inclusive viraliza vídeos desses aviões operando em lugares completamente esquisitos. Também tem aviões da linha Piper, como o Piper Carioca, Sertanejo, o Beechcraft Bonanza e também o bimotor Beechcraft Baron. Esses aviões acabam sendo furtados ou roubados próximos da fronteira, já para poder passar para o outro país e não dá tempo suficiente para a Força Aérea Brasileira interceptar e tomar alguma ação. Por isso que é muito mais difícil o roubo para esse objetivo de aviões assim nas regiões mais longes das fronteiras do Brasil com os outros países da América do Sul, principalmente na região do Mato Grosso do Sul, onde tem muitas fazendas e as aeronaves do agronegócio sobrevoam bastante aquela região, e aí os aviões ilícitos acabam entrando no meio desse tráfego aéreo e só pelo radar fica um pouco mais difícil de observar. Então é muito importante que elas façam plano de voo para não receber uma visitinha de um super tucano da Força Aérea do seu lado.
Uma outra razão que leva ao roubo de aeronaves é desmanche de peças, por incrível que pareça, assim como no mundo automotivo. Mas é claro que na aviação é diferente e não é tão simples. Na aviação, principalmente aeronaves homologadas, todas as peças têm um número de série. Todo mundo que opera dentro da legalidade, que faz as manutenções certinhas, essas pessoas vão procurar as peças de origem, né, sabendo de onde elas vieram. Mas então, por que alguém roubaria um avião para fazer desmanche? Para alimentar esses aviões que são operados já de forma ilícita, que aí número de série ou como que o avião é feito a manutenção não importa para quem está carregando droga numa aeronave. E é por isso que isso praticamente nunca acontece, a chance disso acontecer é próxima de zero aqui no Brasil, pelo menos. Já tiveram alguns casos no passado, mas hoje em dia esse mercado é praticamente inexistente. Infelizmente, algo mais comum que acontece nas aeronaves não é nem o furto da aeronave em si, mas de objetos internos. Então é muito comum pilotos, proprietários de aeronaves que operem em lugares mais remotos, lugares com uma segurança mais baixa, levar tudo do avião embora e trancar o avião. Então você não vai ver os fones dentro do avião, não vai ver GPS. Porém, ainda existe a possibilidade do furto de aviônicos, ou seja, pedaços do painel. Mas o cara que quer furtar alguma coisa dessa, ele vai arrebentar o painel e vai arrancar aquele determinado aviônico. Mas para você ter uma ideia, o FAA, o órgão regulador da aviação lá nos Estados Unidos, estima que todo ano pode ter por volta de 60 a 70 furtos de objetos dentro dos aviões, como rádio, fones, equipamentos de navegação, dentro do território americano. Existe também um outro motivo que leva alguém a roubar ou furtar uma aeronave, que é a diversão ou até a tentativa de suicídio. Existem vários casos e aqui eu vou citar os mais conhecidos, como em 2005 lá na Flórida. O piloto Daniel Andrew Wolcott, de 22 anos, piloto comercial, com licença de piloto comercial, resolveu furtar um Cessna Citation 7, um avião a jato. Ele decolou do aeroporto de São Agustín, lá na Flórida, e pousou em outro aeroporto a 560 quilômetros de distância da origem, já em outro estado, no aeroporto de Bristol Field, na Geórgia. A princípio, isso daí foi um mistério. As autoridades americanas até pensaram que isso daí podia ser um transporte de algo ilícito. No avião não tinha vestígios de droga, não tinha vestígios de arma, absolutamente nada fora do normal, a não ser o fato que o cara pegou o avião sem autorização do dono. Ele não tinha a habilitação para voar esse avião, o Cessna Citation 7, que é um avião tipo, ou seja, precisa de um treinamento específico para esse avião. O motivo, então, dele pegar esse avião? Ele disse que o sonho dele era voar um avião a jato como esse. É claro que essa foi uma péssima ideia, logo no pouso o Andrew foi preso. Um outro caso muito famoso também, que não teve um final feliz como o do Daniel Andrew, foi lá nos Estados Unidos em 2018, no aeroporto internacional Seattle-Tacoma, lá no estado de Washington. O piloto Richard Russell, de 29 anos, resolveu furtar um avião Bombardier Q400 de uma companhia aérea. Esse cara trabalhava lá no aeroporto, então por isso que ele tinha acesso às aeronaves, e aí tem até o vídeo dele simplesmente entrando no avião e levando o avião embora. O Q400 é uma aeronave regional, turbohélice, com capacidade de mais ou menos 70 passageiros, muito parecida com um avião desse tipo que a gente tem aqui no Brasil, que é o ATR-72. O Richard Russell roubou esse avião da Alaska Air Group. O cara foi tão ousado no roubo desse avião que ele fez manobras acrobáticas com um Q400. Obviamente um avião não feito para fazer acrobacias. A Força Aérea dos Estados Unidos mandou caças F-15 para acompanhar, mas eles acabaram não atirando, não fazendo nada contra o avião quando perceberam que o final acabou sendo a queda mesmo, porque o Richard Russell percebeu que a única forma dele sair daquele avião era preso, então ele acabou optando pelo suicídio. Então você vê que até agora todos os casos que eu citei de furto de aeronaves foram pessoas que têm conhecimento de avião e conseguem pilotar um avião, que é claro, se o cara for completamente leigo, a chance dele conseguir acionar um avião como um Q400, por exemplo, é muito baixa. Se a gente fala de aviões movidos com motor a pistão, já é mais fácil, porque o procedimento é mais simples, né, de virar a chave ali e ligar o avião. Por incrível que pareça, existem casos assim de furtos de aeronaves no mundo militar. Mas é claro que isso eu tô falando de décadas atrás. Ultimamente é muito mais difícil acontecer um tipo de furto assim.
Dentre esses casos, um famoso foi de um mecânico da Força Aérea dos Estados Unidos numa missão lá no Reino Unido. Em 1969, Paul Meyer furtou um Hercules C-130, um avião cargueiro militar de grande porte, principalmente para aquela época, e o que se foi relatado na época é que ele estava com alguns problemas conjugais, estava muito estressado, e ele resolveu descarregar todo esse estresse furtando um avião. E o mais engraçado dessa história é que durante o voo, o Paul Meyer conseguiu contato com a sua esposa e eles chegaram num acordo. Então os problemas conjugais foram resolvidos, só que mesmo que ele tenha resolvido os problemas com a esposa, ele acabou caindo no Canal da Mancha e o que se supõe é que ele tenha perdido o controle do avião. Essa é a suposição mais aceita, ao invés de ter sido um suicídio. Em 1973, um jovem de 20 anos, o Robert Preston, foi expulso da aviação do Exército dos Estados Unidos depois de ter sido reprovado no testes de instrumentos. O problema é que esse cara estava determinado a ser piloto militar. Em fevereiro de 1974, Richard Preston furtou um helicóptero Bell UH-1, conhecido por ter lutado na Guerra do Vietnã, chamado também de Sapão aqui no Brasil. Ele voou a partir de Maryland, lá nos Estados Unidos, por 40 quilômetros até chegar em Washington, D.C., capital dos Estados Unidos, até ele receber uma chuva de tiros vinda do Serviço Secreto americano. Só que ele não morreu nessa situação, mas claro que o helicóptero precisou pousar. Ele saiu ferido do helicóptero, foi preso por 1 ano e ainda teve que pagar uma multa de $2.400. Já um dos casos mais surpreendentes aconteceu em 1989, também nos Estados Unidos, com um cara chamado Howard Foote, de 21 anos. Esse cara era mecânico na Marinha dos Estados Unidos, na antiga estação aérea do Corpo de Fuzileiros Navais, lá em El Toro, na Califórnia. Ele furtou um Douglas A4 Skyhawk. Inclusive é o mesmo avião que é operado na Marinha do Brasil, que eu já tive a oportunidade de voar, e vi a complexidade de voar um avião daquele. Ele voou cerca de 80 quilômetros, fez várias manobras, loopings, to-nose. Isso aconteceu em cima do Oceano Pacífico, depois ele resolveu fazer 5 passagens na pista do aeroporto de onde ele tinha saído, e tudo isso aconteceu sem que ninguém visse, sem que ninguém mandasse outros caças para interceptar. Por que esse cara fez isso? Porque o sonho dele era ser piloto de caça. E o Howard ainda falou que ele trabalhou muito para esse voo que ele conseguiu fazer. Só que a história desse cara continuou. Obviamente, depois desse ocorrido, ele foi preso, ele ficou 4 meses confinado, depois ele foi dispensado dos serviços militares, só que mais tarde ele continuou se dedicando e ele se tornou piloto de testes em mais de 20 aeronaves militares e civis. Ele foi contratado pelo Laboratório de Propulsão a Jato da NASA e ele tem patentes de design em aviação e tecnologia de aeronáutica. Não vai fazer isso achando que o seu futuro vai ser assim, porque com certeza hoje em dia você vai ser preso. No Brasil, já aconteceram alguns casos de roubo de aeronaves. Um exemplo disso foi em 2002. Lá no Campo de Marte, um aeroporto da aviação executiva em São Paulo, 2 pessoas fretaram um helicóptero Esquilo para fazer um voo panorâmico. Aí já dá para levantar uma suspeita, porque quando que 2 pessoas vão fretar um Esquilo com o objetivo de fazer um voo panorâmico? Normalmente se freta um helicóptero menor, como um Robinson 44. Durante o voo, essas pessoas estavam armadas e anunciaram o assalto para o piloto. O objetivo era pousar esse helicóptero no meio de um pavilhão de um presídio lá em Guarulhos para resgatar 2 detentos. O helicóptero fez essa missão que os criminosos queriam e ele decolou ali de Guarulhos e foi pousar num terreno baldio lá em Budas Artes. E essa história, inclusive, aconteceu com um amigo meu, o comandante do helicóptero, Dato de Oliveira. Ele conta essa história também em alguns vídeos e em algumas palestras. Um outro caso que ficou muito famoso foi o roubo do helicóptero pelo Papai Noel. Um bandido se vestiu de Papai Noel e fretou um helicóptero, um Robinson 44, para fazer um voo beneficente. O objetivo era entrega de presentes. Ao decolar o helicóptero, o suposto Papai Noel anunciou o assalto durante o voo. Aí o piloto foi obrigado a conduzir esse helicóptero para um sítio perto de São Paulo, pousou lá, o piloto original do helicóptero foi expulso, veio um outro piloto bandido e levou esse helicóptero embora. E o que a investigação depois mostrou, com o objetivo desse roubo, no caso, era usar esse Robinson 44 para tráfico de drogas.
como eu falei no começo do vídeo da diferença dos aeroportos grandes que recebem aviões comerciais, que têm estrutura, que têm orçamento para fazer todo um sistema de segurança, então quando algum proprietário de aeronave, alguém que precisa voar para um aeroporto que não tem tanta estrutura, é sempre bom se preocupar com a segurança da aeronave. Existem sistemas de trava que dá para colocar na hélice para evitar que ela gire, né, com um pedaço, um peso ali que vai desbalancear a hélice. Tem também travas, códigos para entrar no avião, para acionar. Tem gente que tira parte do sistema elétrico para não dar a possibilidade de acionamento de uma aeronave. E também existem seguros. Na aviação, assim como no mundo automotivo, tem um seguro obrigatório, que é chamado seguro reta, e também o proprietário pode fazer um outro seguro do bem, ali como você faz uma seguradora de carro. Mas então é isso. Uma pergunta que eu recebi muito, principalmente depois desse furto do avião no Minnesota, nos Estados Unidos, né? Se isso acontece. Até acontece, mas é claro que é uma frequência baixa, mas nesse vídeo acho que ficou um pouco mais claro aí como, por que isso acontece, né? Roubo e furtos de aeronaves. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de curtir, compartilhar e também deixa um comentário pra gente aí embaixo. Se inscreve no canal. E ó, link da loja do Aero por Trás da Aviação tá na descrição e também aqui, ó, nesse QR Code. É só você apontar o celular ou clicar no link aqui embaixo e já ir pra loja para dar uma olhada nos produtos como essa blusa de moletom que eu tô usando. É isso aí, valeu e até o próximo vídeo.